Salve, salve, Legião X! Mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, não se esqueça disso. E estamos aqui, galera, mais uma terça-feira no nosso Economics, né? Esse programa que tem realmente a pretensão de multiplicar as suas chances de ficar rico. Gente, hoje o temazinho é produtividade. Nós vamos discutir algumas relações que envolvem, né, esse conceito da economia. E é muito importante nós pensarmos aqui desde o que é o conceito, darmos algumas aplicabilidades e termos aí depois uma discussão de como é que se encerra, né, todo esse tema que envolve a parte da produtividade, das indústrias, das empresas, os escritórios, etc, etc. Gente, em primeiro lugar, produtividade é o resultado daquilo que é produtivo, ou seja, do que se produz, do que é rentável, né? A gente costuma muito relacionar a produtividade com o que é feito em um intervalo de tempo, que é diferente da produção, né? A produção, na verdade, representa o volume final. A produtividade, ela está relacionada a quanto que você produz em um intervalo de tempo, sendo a relação entre os meios, recursos utilizados e a produção final. Então você tem que fazer aí a conta, né? Esse balanço entre o que foi usado e a sua relação final. Em termos de produtividade, galera, realmente você tem que estudar os tigres asiáticos, né? Esse grupo de países representados por nações como Hong Kong, como Singapura, que, enfim, você tem ali tigres asiáticos, você tem os baby tigres, né, que vai entrar aí Myanmar, Indonésia, a própria Coreia do Sul. Esses países aqui, galera, eles vão ter um amplo crescimento da década de 70 em diante, né? Eles são, na verdade, resultado de alguns projetos internacionais. O caso da Coreia do Sul, que representa um dos tigres asiáticos, que ao meu ver, é o que mais deu certo, né? A Coreia do Sul, ela vai se beneficiar de duas propostas muito interessantes. A primeira delas, o que se chamou de Plano Colombo, que foi, na verdade, um projeto de ajuda financeira estadunidense no período da Guerra Fria, né? Pós a Guerra das Coreias. Então, a Coreia do Sul, ela recebe esse capital estadunidense e ela vai investir fortemente numa lógica de uma plataforma de exportação, o que se chama de ZPEs, né? Uma lógica de zonas de produção e de exportação. Além disso, a Coreia do Sul, assim como Singapura e etc., vão se beneficiar da forte aproximação com o Japão, que vai repassar algumas das suas empresas, né, de uma tecnologia um pouco quanto inferior, né, para esses países, para que esses países tivessem uma alta produção ali no Sudeste Asiático. É muito legal você pensar que no que tange a ideia de produtividade, os tigres asiáticos apresentam, na verdade, estratégias muito mais agressivas, galera. Eu listei algumas aqui, que são, na verdade, né, algumas das características que buscam aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade do que está sendo feito. Em primeiro lugar, a atração do capital estrangeiro. Como é que você atrai esse capital estrangeiro? Você tem algumas estratégias, entre elas você tem a isenção de impostos. Então, não cobrar das empresas os impostos. Você pode dar aí isenção de 10 anos, 20 anos. Uma outra estratégia muito legal, né, para realizar essa atração de capital é você permitir o envio do seu lucro, diferente da China, né? A China, ela cobra uma taxa sobre o envio final do lucro das empresas. E aí você tem outras características, como oferecer uma infraestrutura desenvolvida, uma alta presença de portos, como foi feito por Singapura, doação de terrenos, mão de obra barata, isso aqui é muito interessante, né? Ou seja, existem hoje nações que flexibilizam as leis trabalhistas para que essa mão de obra ela fique barata.
Alguns países, como o Vietnã, galera, que faz parte dos novos tigres asiáticos ou dos baby tigres, que combatem os sindicatos para que as leis elas fiquem mais flexíveis e a mão de obra fique barato. E além disso, existem países que flexibilizam as leis ambientais, permitindo que os países poluam, né, o ar, a água do rio e gerem algum tipo de impacto ambiental ali. A partir daí, galera, qual é a lógica? Esses países, conhecidos como tigres asiáticos, eles vão ter uma alta produtividade, né? Na verdade, a gente pode pensar hoje o Sudeste Asiático como uma área de grande destaque dentro desse setor. Eu gostaria de salientar aqui também, galera, a porção leste da China, que é a área que eles chamam de Zonas Econômicas Especiais, as ZEEs, que também apresentam alguma dessas características. Como eu falei, na China você tem mão de obra qualificada e barata, isenção de impostos, flexibilidade de algumas leis, contudo, lembra que na hora de você enviar o seu lucro para o país sede, a China ela vai pedir para que 40% do seu lucro seja reinvestido no país, tá bom? Isso, na verdade, é o que a gente chama de controle de remessa de lucros. Bem, galera, a partir do instante em que você tem esses fatores, você já nota uma certa produtividade. É muito interessante você pensar que a produtividade ela é lida a partir do que ele chama aqui em português de lagida, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então a produtividade ela é antes desse produto ele ser taxado, ele ser comercializado. Eu analiso esse valor antes dele estar buscando o seu mercado final. E para arrematarmos, né, sempre que eu fecho um lote, uma produção, eu vou analisar essa produtividade, ou o que eles chamam de TPM, que é a manutenção produtiva total, e ver de que maneira eu posso maximizar o meu lucro, ou maximizar a minha produtividade. Em primeiro lugar, eu posso eliminar as perdas. Eu estou fazendo um tipo de produto, eu costumo brincar com a ideia do pastel, que tu corta ali as bordas e aí você perde aquela massa. Eu tenho que eliminar essas perdas, eu tenho que pensar numa lógica produtiva que eu elimine essas perdas, logo eu aumente a minha produtividade. Discutir os custos, galera. Normalmente aqui, isso é muito interessante, que a qualidade do produto cai. Eu tenho um certo mercado já garantido, mas a minha produção está muito baixa. Logo, a minha produtividade está muito baixa. Logo, eu estou tendo uma rentabilidade menor. O que eu faço? Eu vou discutir os custos e eu mudo ali alguns produtos, algumas matérias-primas, alguns recursos usados. E é normalmente aí que a qualidade tende a cair desse produto. E aumentar a produtividade e a sua competitividade, que está ligado exatamente a essa ideia, né? Eu tornar um produto mais competitivo normalmente ele ter um preço que seja mais acessível em alguns mercados. Então eu tenho que fazer a minha produtividade aumentar dentro de algumas estratégias. Te recomendo que você assista uma aula aqui nossa no próprio Economics, que se chama Economia de Escala e Economia de Escopo, onde você tem algumas estratégias que buscam aumentar a produtividade e a sua competitividade. Show de bola, galera! Espero ter ajudado vocês. Nunca se esqueça, só é lembrado quem é visto. Bem show!